não de um dos palestrantes, porque eles foram muito esclarecedores as suas exposições, mas eu gostaria de ouvir do Sérgio um comentário a respeito de tudo que foi ouvido aqui, naquilo que se encaixa dentro da construção da produção integrada de café, onde você, além de outros colegas mais, esteve bem envolvido. Então, quando a gente ouve falar de pragas, de mudanças, alterações climáticas, do que passa a experiência do Vietnã, a busca do Vietnã para a sustentabilidade, envolvendo as questões fisiológicas, qual é a sua avaliação, em que ponto nós estamos para evoluir e sacramentarmos a produção integrada de café? Boa noite. Respondendo então ao Ibiré, queria agradecer o convite de estar aqui hoje, conversando um pouco com vocês também, e dizer que essa discussão foi muito importante porque, tanto na parte de fisiologia, de pragas, de doença, envolvendo o clima e trabalhando em relação à sustentabilidade do café, a gente caminha tudo para esse café sustentável, que é um caminho que a gente tem que seguir no Brasil, né? E nós temos trabalhado aí, o professor Zambolin coordenando a produção integrada do café, junto um projeto no Ministério, dentro da Embrapa também nós discutimos bastante isso aí, e a gente vê que o Brasil hoje caminha para um programa de assistência técnica e extensão rural voltado para as boas práticas agrícolas e gerenciais, né? Então, trazendo um pouco que cada um falou aqui, tanto na praga quanto de doença, parte de fisiologia, mudança climática e passando pela sustentabilidade, a gente tem que tentar uma produção sustentável de café e mostrar o quanto o Brasil pode atuar dentro desse mercado. Os grandes compradores de café mundial têm demandado muito esses cafés sustentáveis. Isso aí a gente vem conversando muito, inclusive com o pessoal do Secafé. Existe uma demanda muito grande por cafés sustentáveis. Existem vários programas de sustentabilidade no Brasil em andamento. E eu acredito que o Brasil possa ser aí o maior fornecedor de cafés sustentáveis para o mundo, né? Já é e pode aumentar mais isso aí. Então, eu acredito que esse é o caminho e a gente tem que trabalhar dentro do Ministério da Agricultura, dentro do nosso consórcio Pesquisa Café, juntar todo mundo para um programa de assistência técnica e extensão rural que caminhe para essas boas práticas agrícolas e gerenciais. Que isso aí é o que vai trazer a rentabilidade para o cafeicultor e vai manter ele no negócio. Manter ele no negócio, então, isso aí é sustentabilidade. A gente fala muito do tripé, a parte ambiental, social e econômica. Antes de tudo, ele tem que se manter no negócio, na parte econômica, para poder preocupar, então, com a parte social e ambiental. Então, o recado que eu deixo aqui é que o Brasil pode ser esse grande fornecedor de cafés sustentáveis e que tudo isso que foi discutido aqui, a gente pode estar trabalhando de forma conjunta para trazer essas boas práticas agrícolas e gerenciais. O colega Sérgio expôs muito bem a ideia, mas, como ele mesmo disse, nós tivemos envolvido durante 5 ou 6 anos com o programa da certificação pelo Ministério da Agricultura, e ela ainda não foi implementada, ela está em vias de implementação pelo Ministério esse ano, espero. As normas estão sendo passadas para o Inmetro deve credenciar as empresas certificadoras para atuar. Agora, o que eu queria deixar aqui para vocês, como a minha preocupação com esse sistema, tanto da certificação governamental, que chama-se produção integrada, Integrated Production, e na Europa ela é bem difundida para hortaliças e fruteiras, é que os nossos pequenos produtores ainda não têm condição de implementá-la, porque ela demanda um certo custo inicial. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. Os pequenos produtores, agricultores familiares, precisavam de unirem-se em associações e cooperativas para que eles pudessem, então,
entrar nesse sistema. Então, eu penso que, se não houver uma ação governamental para que o pequeno produtor possa, vou dizer assim, preservar algo da sua propriedade, uma mata ciliar, uma floresta, etc. Se ele não tiver um incentivo governamental, para ele vai ficar muito difícil. Então, eu acharia, quer dizer, quem sou eu para um senador me ouvir, mas eu passei e-mails para vários senadores ano passado, dizendo para eles que o pequeno produtor precisaria de uma ajuda ou de um incentivo para que ele pudesse iniciar esse processo na propriedade dele, para que depois ele possa ter continuidade. Mas é claro que nenhum político vai responder um simples professor, né? Mas eu deixo aqui aberto para vocês, porque vocês muitas vezes têm acessos à secretária de Agricultura, o governador. Aqui é muito fácil o governador atender a vocês. Em Minas é mais difícil encontrar até com o secretário de Agricultura. Então, nós precisamos cuidar do pequeno. Ele tem que entrar no sistema. Como? Precisamos discutir isso aí. Porque o grande, ele já está entrando, né, Sérgio? É mais fácil para ele. Não é mesmo? Então, eu deixo essa mensagem, doutor Namberé, porque a minha grande preocupação é com esses pequenos que não têm condição e muitas vezes não têm até educação para absorver essa tecnologia. Falar com ele em certificação, muitas vezes, é um palavrão. Obrigado. Mais alguma pergunta, dúvida, questionamento? Temos uma pessoa lá atrás com o braço há muito tempo levantado. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é para o Zambolin, porque talvez eu não sei se eu dormi ou estava escrito pequeno na sua apresentação. Estou interessado de saber se, em relação à resistência à ferrugem, estou interessado de saber se o clone 14, que faz parte da variedade Conilhão Victoria, que é tolerante seca e que também apresenta tolerância, resistência às nematóides, ele se destaca no seu trabalho em relação à tolerância à ferrugem. Essa pergunta eu pensei que você fosse fazê-la. Eu peço desculpas por não ter esse estudo ainda, eu não ter levado esse estudo para esse lado, entende? Conforme eu disse, é o primeiro trabalho, são 2 ou 3 teses. Eu tenho certeza que saindo daqui na semana que vem, nós já vamos prestar atenção nesses clones resistentes à seca, para ver se tem alguma característica, algum gene que possa estar ligado a essa característica. A nematóides também, porque a Regina Carneiro mostrou que ele é um clone que é bem tolerante, resistente aos nematóides também. Seria muito interessante se a gente pudesse estudar isso aí. Nós vamos levar isso em consideração e dentro de 3, 4 meses nós temos uma resposta, né? Peço desculpa, mas nós vamos trabalhar. Foi boa a sugestão, obrigado. Posso perguntar I would like to make a question to Mrs. Chi in relation to the genetic diversity of the material which is cultivated, or coffea material which is cultivated in Vietnam. You saw this morning that there is a big question mark regarding the genetic material which is cultivated in Vietnam. Tem alguns programas em andamento no Vietnã. Eu gostaria de saber se você tem informação sobre isso. Que tipo de genótipo que você tem informação sobre a diversidade genética? Obrigada pela pergunta. Não tem segredo com relação à estratégia nacional. O problema do governo vietnamita, quando a gente emitiu isso não é aplicável ainda. Nessa decisão, isso não é compulsório para todas as empresas exportadoras ainda, de acordo com esses padrões. E a segunda questão é que quando a gente emitiu essa decisão, a gente ainda não estava muito preparado para que as empresas
para que a gente está preparado para obrigar os fazendeiros e as empresas a seguirem esses padrões. A nossa estratégia é que a gente precisa revisar os padrões atuais que já estão aplicáveis no Vietnã e a gente precisa achar a baseline para o Vietnã. E aí a gente vai descobrir se a gente vai aplicar os padrões vietnamitas ou se a gente vai usar os padrões internacionais. Podemos passar para a próxima pergunta? Next question. Explanação a respeito do meloidóide paranaensis, sintomatologia e se já existe alguma dispersão aí que está facilitando. Bom, esse parasito foi encontrado e identificado no norte do Espírito Santo, numa propriedade de um grande produtor, eu não vou falar o nome aqui, mas foi recomendado no momento a erradicação das plantas e como ele estava bem disseminado nesta área de arábica, nós recomendamos o plantio de eucalipto, nem mexer com o café, deixar do jeito que ele está lá, porque senão ele disseminaria para outras áreas. Então, abandonar o plantio de arábica, que é 18 a 20 mil pés, e aí quando passamos a observar em outras áreas de conilon mais baixo, verificamos que os sintomas de amarelecimento, o amarelecimento levando a murcha e seca das plantas, e ao examinar as raízes, você observa que não há uma galha típica, há um espessamento da raiz, ela espessa em determinados pontos e apodrece, porque aí entra fungos saprófitas. E como há, então, esse espessamento e apodrecimento, você tem uma interrupção de água e nutrientes via sol para a parte aérea. A planta começa a amarecer, secar, e aí ela não produz mais. Então, no momento, a recomendação não é nem mexer no material, porque você vai arrancar o material, você vai disseminar as plantas. Quer dizer, a área onde se constatou é abandonar, porque nem produto químico você pode pensar, que não há controle. Tem que se estudar agora alguma combinação de clone que pudesse ser resistente, e também aqui no Espírito Santo precisa-se dar ênfase à fiscalização de viveiros. Eu não saberia dizer no momento se está havendo fiscalização ou não, mas seria o que Minas fez 4, 5 anos atrás, que agora o programa de fiscalização de viveiro, infelizmente, parou porque entregar para o Ministério da Agricultura, o Ministério não tem condição de fazer. Eles fazem por amostragem. Mas, inicialmente, todo viveiro teria que ter um certificado de sanidade. Eu acho que é por aí. É evitar que seja levado ele nas mudas. Você está satisfeito com a resposta? Ou não? Tá bom? Depois a gente conversa mais. Obrigado. Gostaria só por questão, até pediu desculpa, o senhor foi o primeiro a levantar, mas por questão logística, então passar a palavra. Tudo bem. A minha pergunta é para o César, mas na verdade vou precisar da ajuda do professor Laércio. É uma coisa que não foi tratada como praga porque não é praga, mas que está sendo confundida, principalmente lá na Bahia, com broca da haste. A gente tem observado, principalmente em lavouras de semente, uns murchamentos. Você tem imagina uma planta de 5, 6 hastes verticais, você tem a parte da planta que depende de uma haste, ela murcha com a característica muito típica de murchamento por problema vascular. Aquele pedaço morre, normalmente plantas já mais velhas, 15 anos para frente, que já sofreram várias podas. Eu já mandei material aqui para o Incapé, já mandei material para a Viçosa, não é broca de haste. E até quando eu mandei a última vez, há uns 3 anos, eu não tenho resposta do que é isso. Já tem alguma coisa sobre isso? O que é? Como é que está se fazendo? O que está se fazendo lá na Bahia, na verdade, corta-se esse pedaço dessa planta, toca-se fogo e a coisa está indo. Você já tem alguma coisa sobre isso? E eu queria só aproveitar rapidinho para lembrar o professor Laércio para falar da história do monitoramento que a gente conversou depois, mais cedo ali. Eu acredito que eu tenha condições de tentar iniciar
uma resposta a essa indagação sua. Periodicamente aqui nós temos, digamos assim, nós somos procurados por produtores que nós da área de fitossanidade, pragas e doenças, quando começa a aparecer um sintoma de debilidade, ou de redução de produção da planta, a primeira associação que o produtor faz é que isso seja devido a um ataque de praga ou a ocorrência de uma doença. Então, eles geralmente nos procuram, nós temos até uma estatística interessante lá nos nossos laboratórios de entomologia e de fitopatologia do INCAPER, é que 80% das pessoas que nos procuram não é nem praga e nem doença. Ou é algum estresse de irrigação, ou é alguma deficiência nutricional, ou é algum constrangimento de impedimento de crescimento do sistema radicular, ou é um somatório de tudo isso. Então, você nos perguntou se a gente tem alguma condição de responder. Nós até aventamos a possibilidade que isso é periódico. Um ano aparece um número, digamos assim, significativo de produtores com esses problemas, que ele chega com um problema e a gente não sabe o que é. A gente sabe o que não é. Não é nem praga e não é nem doença, né? Que a gente não consegue isolar nada e não consegue visualizar sintoma de ataque de inseto nessas plantas, né? Algumas pessoas, isso não é nada oficial, começaram a falar em morte súbita do conilon, e a minha ideia é que o que está ocorrendo numa situação como essa, e os sintomas são muito diferentes, né? Às vezes você tem um secamento da ponta para a base dos ramos e de cima para baixo na planta, às vezes você tem um amarelecimento total da planta, às vezes você tem murcha, entendeu? Eu sei que a coisa evolui para a morte da planta, e sempre que nos procuram, né, a gente começou a falar em morte súbita, mas de repente, 2, 3 anos não ocorre, ninguém nos procura, ninguém relata o problema, daí 2, 3 anos volta o problema, né? E infelizmente eu volto a dizer para você, a gente não sabe dizer o que é, né? Mas aqueles que nos procuram a gente diz o que não é nem praga nem doença. Agora, o que pode estar ocorrendo, a gente levantou essa possibilidade, mas isso teria que ser discutido num fórum mais amplo, né? Num fórum mais técnico, acho que não é o foco desse encontro aqui. Eu penso que em determinadas condições você tem um somatório de pequenos fatores desfavoráveis ao café, que isoladamente eles não causariam um problema tão grande. Mas quando você soma o efeito somatório desses pequenos efeitos desfavoráveis, pode resultar num quadro como esse. Mas eu não teria nada de mais conclusivo a dizer, não sei se algum colega aqui teria alguma coisa a acrescentar. Pois não. Valtinho, ele me pediu encarecidamente para falar da amostragem, né, Renato? Ele me pediu encarecidamente para dar uma palavrinha sobre a amostragem lá no corredor. Então é só um minuto. Eu só falo demais, só falastrão, vou falar um minuto só. Bom, é o seguinte, nós estamos trabalhando no Instituto de Pesquisa, na universidade, para que o produtor possa economizar e ter lucro, e também o meio ambiente, o bem-estar da sociedade e segurança alimentar. Então, veja bem, seria muito fácil eu vir aqui e colocar receita de bolo, aplica
tal dia ser assim, tal mês ser assim, tal hora ser assim. Eu acho que nem precisava nós estarmos aqui. Então nós estamos aqui reunidos para nós passarmos a vocês alguma experiência de pesquisa que a gente tem e receber de vocês os inputs para nós continuar fazendo pesquisa, para que a gente não pesquise sexo de anjo, para que a gente possa atingir o objetivo do produtor. É nesse sentido que nós defendemos o monitoramento de pragas e doenças. Está aqui meu colega César. E nós defendemos o MIP, porque nós acreditamos no monitoramento como sendo uma arma, uma ferramenta que o produtor e o técnico têm para racionalizar o uso defensivo agrícola, para economizar na aplicação defensiva e economizar também no custo de produção. Então, como vocês viram, a ferrugem, de acordo com o clima, ela pode aparecer ou não aparecer. Se eu tiver um esquema de calendário via foliar ou de solo, se eu não levar em consideração o clima, eu posso perder muito dinheiro aplicando numa área toda um defensivo. Assim como eu vejo no norte do Espírito Santo, que é a área do Dr. César, a lagartinha, a cochonilha de roseta da flor, a cochonilha escalofarinha. Então, o que nós, não é a minha área, mas quando as pessoas me perguntam assim, monitora, não deixa ela passar do certo ponto. Observou, começa a pulverizar os focos, porque senão depois você não vai atingir o seu objetivo. Então, controlando os focos, ela não espalha, ao invés de você depois ter que pulverizar na área toda e o custo de produção vai aumentar. Então, nós estamos deixando aqui para vocês a ideia do monitoramento de pragas e doenças como sendo ferramenta de uso racional, inclusive na certificação, ela é exigida como um item fundamental. Se você aplicar o defensivo, inseticida, fungicida, e não colocar no final a observação o critério que você utilizou para empregar, você não será certificado por nenhuma das certificadoras. Então, olha bem como é que é importante no manejo integrado de pragas o monitoramento para fazer o controle da praga. Obrigado. Bom, só para a gente organizar, nós temos mais uma pergunta ali, daí, infelizmente, devido ao tempo, nós temos a questão aí do jantar hoje, da confraternização, então vamos abrir a última pergunta. Os que tiverem interesse depois, os palestrantes estarão aqui amanhã ainda. Minha pergunta é dirigida à doutora Tranti, do Vietnã, a respeito do café, do programa de sustentabilidade. Entendemos que isso é um caminho sem volta, isso não é um discurso, isso é uma realidade mundial. Prova disso que as torrefadoras pretendem comprar 10% da sua necessidade a curto prazo. E parece que o Vietnã partiu na frente. A pergunta: qual o ganho que o produtor tem tido desse café sustentável em relação ao café convencional? O governo, as cooperativas. E a segunda pergunta é a respeito da produção. Você diz que o custo de produção é alto por hectare ou por tonelada, e a produção em torno de 20 bilhões de sacas. E com esse programa de sustentabilidade, você disse que aumentar a produção, aumentar a produtividade. E com sustentabilidade, você está pensando em quanto, num prazo de curto a médio prazo, qual o aumento dessa produção global do Vietnã? Obrigada pela sua pergunta tão abrangente. Para a primeira pergunta, quem está pagando pelos custos adicionais quando os fazendeiros aplicam esses padrões de café sustentável e não tradicional? Nesse momento, o mercado está pagando por isso. Por exemplo, no começo, os fazendeiros recebiam um prêmio
dos negociadores mundiais que pagam para nós 40, 60 dólares por tonelada. E aí as empresas repassam isso para os fazendeiros quando eles usam os padrões sustentáveis. É por isso que o governo não pode subsidiar a produção sustentável, mas na primeira fase dessa produção sustentável, a gente recebe um prêmio para compensar os fazendeiros, e é por isso que os fazendeiros querem muito seguir a produção sustentável no Vietnã. A segunda pergunta sobre o custo da produção. O que eu falei é que era mais ou menos 1.100 dólares por tonelada e não por hectare. A última pergunta, como a gente pode obter qualidade, quantidade e sustentabilidade? Nós não somos... A gente não tem que alcançar esses objetivos ao mesmo tempo. A gente precisa dar prioridade. E agora a gente está dando prioridade à qualidade. Quantidade é só sustentar a quantidade atual. E a gente precisa melhorar a qualidade, e esse é o nosso objetivo nos próximos 5 anos. Obrigada. Eu gostaria de pedir... I would like to... Pedindo para que a gente abra uma exceção, mas infelizmente nós estamos com o tempo esgotado. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos até o final, e nós vamos agora passar a mão dos palestrantes e do nosso secretário os certificados. Então, gostaria de chamar primeiramente aqui o Dr. Sérgio Parreiras Pereira para receber o seu certificado como secretário da sessão. Nós faremos a entrega dos certificados e também do livro especial, que é um brinde aos nossos palestrantes. Professor Wilton Silveira Pinto, recebendo seu certificado. Então, Wilton também recebe. Wilton, recebe o livro também aqui. Lilian colaborando conosco na entrega dos livros. Professor da Universidade Federal de Viçosa, Fábio Murilo da Mata, recebendo os certificados e o livro gentilmente trazido pela Lilian. Professor da Universidade Federal de Viçosa, Laércio Zambolim. Lembramos que o nosso espaço Conilon convida a todos a participarem de uma sessão de camping. Camping é degustação com cafés Conilon do Espírito Santo. Não esqueça também de devolver os aparelhos de rádio comunicadores. César José Fanton, pesquisador do INCAPé, também recebendo o seu certificado de participação e o livro Oferta do INCAPé. Próxima entrega, nossa diretora interina do Vietnã, doutora Tain. Lembrando que logo em seguida estaremos nos dirigindo ao jantar, e aqueles que não fizeram sua inscrição, ainda temos vagas disponíveis.